Olá, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Daphne, eu sou a mãe da Aurora, sou terapeuta ocupacional. E esse projeto, né, ele tá nascendo junto aí com os 365 dias da Aurora, na ideia de um processo de transformação, né, onde a maternidade realocou muitas coisas na minha vida, né, ressignificou muitas coisas, e eu nesse processo todo tentando me encontrar enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto terapeuta ocupacional, e o que eu vou fazer com tudo isso, né? Então esse projeto vem aí para somar esse processo de transformação, né? E como o próprio nome já diz, né, o colo de mãe é onde a gente encontra aconchego, encontra bem-estar, encontra segurança. Então, durante essa semana, eu criei uma caixinha no Instagram e perguntei para algumas mães, né, algumas pessoas, o que significava colo de mãe. E foi muito bacana, porque vieram vários tipos de respostas, né, desde segurança, tudo na vida, o amor em plenitude. Mas teve uma em especial que me fez ficar pensando durante várias horas assim, do meu dia. Que foi assim: colo de mãe não se define, né? Apenas sente o acolhimento e se expressa sem medo do julgamento. E durante muito tempo eu fiquei pensando, né, e tentando me encontrar dentro do colo da minha mãe, né? Não tinha nome para dar esses sentimentos, era apenas um refúgio onde eu tinha um respiro, um acolhimento. Podia falar ali sem julgamento, sem ser criticada, sem ser julgada, sem ser, né? Era só esse acolhimento. E então esse projeto surgiu para ser isso para vocês, né? Um espaço de acolhimento, de trocas efetivas com muita ciência, pautado na ciência, né? Não só no achismo. Então desejo que todas sejam muito bem-vindas, sintam-se à vontade, sintam-se em casa, sintam-se acolhidas. Esse colo de mãe também é de vocês. E aí eu vou ler um trechinho do livro que me acompanhou durante o inicinho ali da Aurora, os 60 primeiros dias, que foi os 60 dias de neblina. Todo dia eu pegava, lia uma página e era onde eu me encontrava. Eu achava ali um norte, um propósito, né? Um propósito maior. Tem outras pessoas passando por isso e tá tudo bem, estamos juntas e vamos conseguir passar por isso, né? E aí esse trecho foi muito significativo, né? A maternidade transforma, só que se esquecem de mencionar que existe uma linha muito tênue entre se transformar e se perder. Para nós, né, que estamos transformando, às vezes nos perdemos um pouco. Então hoje eu estou com a Joyce, a mãe da Cecília. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada. Estou me sentindo muito especial de estar aqui e poder compartilhar um pouquinho da minha maternidade, da minha recém-maternidade, né? Então eu sou mãe da Cecília, que vai fazer 4 meses. Sou fisioterapeuta, osteopata de bebês. Então eu cuido de bebês na minha profissão. E então há aí 4 anos eu tenho estudado um pouquinho, né, a respeito dos bebês, mas tenho aprendido muito na minha prática, né? Então isso tem sido muito especial. A gente também tem de convidada muito especial a Nájila, que foi uma das minhas doulas, né? Teve aí desde o inicinho da minha gestação, quando semanas ali com resultado de positivo, e acompanhou todo esse processo, esteve lá com a gente também. De coração, né? De coração. Eu tive uma portinha. Deu um tchau pra gente. Só um tchau. A Nájila é mãe do Nicolas e do Davi. Isso. Eu sou contadora de formação. Deixei a contabilidade para doular, né? Sou a mãe do Nicolas e do Davi. Amo a humanização do parto, do nascimento, com respeito à criança, né? Respeito à infância, né? O tratamento da criança ali, entender toda essa parte dela, né? Sou educadora perinatal, então a gente vai buscando aí os caminhos para ajudar todas as mulheres que nos procuram, né? Para uma maternidade mais leve,
compartilhando aí essa rede super importante. Eu também quero agradecer por esse projeto maravilhoso, né? Parabéns pela coragem. As mães precisam disso, né? A gente precisa dessa rede. É uma aldeia, né? Quando a gente tem uma criança, a gente precisa de uma aldeia. E você tá de parabéns por esse projeto, que eu espero que dure muito tempo. E tô muito feliz de estar aqui também. Muito obrigada. Parabéns. Ai, obrigada. Pela iniciativa, né? Eu que agradeço muito pelo carinho, né? Por ter topado. Acho que, como você falou, somos uma aldeia. Uma aldeia. Né? Então, esse é o caminho. E vou chamar também a Amy, que é uma TO, amiga minha. A gente se encontrou no início da graduação. E ela é mãe da May e mãe da Satie. Obrigada, Daphne, pelo convite, né? Então, meu nome é Amy, né? Eu sou mãe da May-chan, May, né? A gente chama carinhosamente de May-chan. Ela tá para fazer 2 anos, segunda que vem, que é há menos de uma semana. E estou gravidíssima da Satie, com 38 semanas. Tá para vir mais uma menina aqui na nossa família, né? Como a Daphne disse, a gente se encontrou na graduação, então eu sou terapeuta ocupacional, né? E eu acho que assim como a Daphne, eu vivenciei a maternidade de uma forma muito intensa, tenho vivenciado, e também sou muito grata por essas trocas, né, que a gente teve. Acho que a Daphne fala assim que eu dei muito apoio para ela na vinda da Aurora, mas eu acho que a gente tem que permitir a entrada do outro, né, assim, nesses momentos, principalmente quando a gente está frágil, quando está vendo um processo tão intenso, assim, quando a gente permite que o outro entre, que o outro também dê um colo para a gente, né, então eu acho que realmente uma troca, né? Me sinto muito honrada pelo convite, estou um pouco nervosa, mas acho que é um pouco essa troca, né? E acho que troca bonita que a gente conseguiu ter nesse momento de vida, né? Tão diferente dos outros em que a gente se encontrou, né? Na graduação, bolsistas, dividindo o bolso, umas coisas assim, é muito diferente, né? Então... Sim, e eu acho que a experiência, né? Cada uma vivencia a maternidade de uma forma e, como você falou, a gente vai compartilhando e dividindo. Eu aprendi muito quando eu peguei o positivo lá na minha mão. Eu falei, o que agora? O que eu faço com isso, né? E aí você começa a olhar as outras mães, olhar as crianças e olhar a construção dessas relações de uma forma muito, muito diferente, né? Então a ideia é contar um pouquinho da nossa experiência materna, né? Que eu falo que a minha, nada ficou no lugar, nada, nenhum aspecto, a maternidade veio e misturou tudo, e agora que eu tô aprendendo a dar nome, aprendendo a lidar, e quando eu acho que tá dando tudo certo, vem tudo de novo e muda, então são as construções e as nossas transformações pessoais. Então, tô aprendendo ainda, né, a lidar com essa questão da maternidade, então, porque é muito novo, né? Como eu trabalho com mães e com bebês, eu sempre achei que eu fosse tirar de letra tudo. Então, fosse ser muito fácil a gestação, a amamentação, o sono, os desconfortos, né? E aí eu percebi que não, que você, mesmo que você prática, saiba, né? na teoria, a prática é totalmente diferente. E que uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade, que foi de pedir ajuda, e foi uma amiga minha que me alertou a isso, porque no meu parto eu não queria ajuda de ninguém, não queria que meu marido estivesse perto. E aí minha amiga falou pra mim, ela falou, você é uma pessoa que tem dificuldade de pedir ajuda, você vai ter que ter ajuda de alguém. Então eu me abri para isso e eu vi realmente que eu preciso de ajuda de outras mães. E é extremamente importante, né? A experiência, a vivência que cada uma teve sempre acaba te ajudando de alguma maneira, né? E uma mãe acolhe muito a outra mãe, né? Então, eu tenho algumas amigas que eu sempre fui pedindo opinião. Olha, tá acontecendo tal coisa, o que eu faço? Então, você sempre aprende com outra mãe. Isso é muito importante, a rede de apoio, né?
Então, por mais que eu tenha a minha mãe que me ajuda muito, minha mãe, eu tenho 36 anos, então a minha mãe foi mãe há 36 anos, né? Então é muito diferente do que ela viveu para o que ela vive agora e a gente tem muitas, às vezes, divergências, né? Mas as mães atuais têm me ajudado bastante. E eu vou aprendendo com cada mãe que passa no consultório, com cada mãe que é minha amiga, eu acabo aprendendo muito, né? E a prática é sem dúvida o que te tira dessa zona de conforto, né? Nada como a gente ter um filho para virar mãe, né? Porque antes da gente ter um filho, a gente era mãe perfeita, né? Eu fui muito assim, né? Jamais que eu falava assim, nossa, nas festinhas, ai, aquela criança lá não para comer e a mãe fica correndo atrás que imagina que meu filho vai fazer isso, mas na hora, mesma hora eu vou dar um tapa na boca. Era isso que eu pensava, né? Mas daí você ficou mãe, né? Aí realmente nasceu. E aí, né? Bom, minha experiência de 2 filhos, né? Um já é adolescente, já tá com 13, e o outro tem 9 anos, né? E assim, o primeiro, o Nicolas, né? Quando ele nasceu, eu também tinha uma ideia. Mas na primeira semana eu já falei. Não, fala. Falei, gente, é sério? É sério isso? Nossa, foi muito dificultoso mesmo. Primeiro que tem toda a parte hormonal muito. Ali, do pós-parto imediato, muito sofrido, né? O puerpério lá, que dura 40 dias, mentira, mas dura uma eternidade. E lidar com todas as situações, as expectativas que você tinha antes do nascimento, que você pensava, eu vou fazer assim, vai ser assado, né? E depois, quando você tem esse bebê real no seu braço, que demanda, né? E a criança chora muito. Eu não sei o de vocês, mas o meu, ele chorava muito. A minha é bem boazinha, mas até você descobrir o que significa aquele choro, né? Pra você eu demorei 2 ajudar, meses. Né? Do Nicolas eu demorei 2 meses para identificar porque ele estava chorando. E na verdade, hoje, analisando friamente, né, e depois de acompanhar tantas mães e bebês, e ter tido uma segunda experiência também, eu vi que na verdade ele chorava, né, por conta da esterogestação. E eu não sabia que existia a esterogestação. Eu não sabia de nada, ninguém me explicou sobre isso. Apesar de ter aqueles cursinhos de hospital, que você vai lá, aprende a trocar fralda, fala do banho. Ninguém falou de esterogestação, né? Então eles falavam assim, ó, se o bebê chorar, é fome. Se não for fome, é fralda. Se não for fralda, é a roupinha. Tá, e quando não é mais nada disso? O que a gente faz, né? Eu não sabia, por exemplo, que existia algo chamado sucção não nutritiva. Então eu não fiz com meu filho, porque eu não sabia. Eu achava aquilo anormal, né? Hoje as pessoas falam chupetar. E eu achava que era anormal ele querer ficar no meu peito depois de ter saciado a fome. Né? Porque a hora que eu ia tirar, que ele adormecia levemente, ele chorava, ele queria voltar. Né? Então eu não entendia isso direito. Então foi com certeza algo que me quebrou, né? E que eu aprendi muito. A Aurora chorou muito. Muito. Ela chorava das 6 às 9. Ela teve o horário da bruxa. E é isso, né? Assim, a minha mãe teve uma gestação há 30 anos atrás, né? E não se falava de horário da bruxa, não se falava de nada disso. E dá um desespero, né? Porque você tá ali, você deu mamar, você deu banho, você tá dando carinho, você tá conversando, você tá fazendo massagem, você deu banho de camomila, lavanda, todos os óleos essenciais possíveis, e a criança continua chorando, né? E você fala, o que eu tô fazendo de errado, né? Aí você se sente a pior mãe, porque você não consegue tirar aquele choro, aquele desconforto, né? Então é muito difícil. É cólica, não vou dar. Tudo é cólica. Hospital, né? A menina tá com 5 dias, né? Mas acho que também lá em casa, essa coisa da surpresa, né? Eu brinco que a minha primeira gestação e o mesmo puerpério, assim, teve muito do conto de fada, sabe? Que às vezes até falo que eu não gosto de me dar de referência, porque deu muita coisa assim, certinho, tranquilo, sabe? Eu li o livro e aconteceu igual, falo, olha só, né? Bem assim. E a segunda não tá sendo assim, mas a primeira foi. Mas eu lembro da questão do puerpério, que a minha frustração maior era comigo mesma, assim, no sentido de eu
fiquei com muita dor no pós-parto. Eu não tinha me preparado para isso, sabe? Emocionalmente, eu tinha me preparado para as noites sem dormir, para amamentação, né? Já estava bem apoiada pela rede, né? Tava tudo organizado, mas o pós-parto, a dor do pós-parto, né? Assim, eu falei, vai ser parto normal, vou me recuperar rapidinho. E daí eu não conseguia nem segurar a nenê direito, não conseguia sentar, sabe? E daí eu chorava muito com essa impotência, essa sensação de impotência de não me reconhecer no meu corpo, né? Assim, então, tipo, antes a barriga tava lá, a nenê tava lá, eu tava cuidando dessa nenê, e essa nenê saiu, e eu fiquei o caco, né? Ela saiu junto à casinha dela, então, e eu fiquei fisicamente esgotada, assim, esgotada mesmo, de não... E daí eu me sentia muito mal por isso. Falava, nossa, é isso, é cola, já tinha estudado, né? História de gestação, ela quer ficar comigo, mas não conseguia segurar, né? De peso, assim, sabe? Assim, de segurar fisicamente. E, gente, eu lembro desse desespero, assim, de falar, mas isso não tava. Eu li vários livros. Eu lembro dessa dor específica, assim, da incontinência urinária ser tão grave, assim, sabe? De repente eu levanto e tô fazendo xixi no chão, né? E daí eu fiquei muito... Foi um momento de muita frustração comigo mesmo, sabe? Não era tanto a bebê em si, sabe? É isso, né? Acho que é de cada uma, né? Mas eu sou muito honesta quanto a isso da minha história com a May. É que, ela nasceu, eu me apaixonei lá, e esse vínculo foi muito forte e tal, mas, assim, fisicamente foi muito frustrante para mim, sabe? Eu lembro desse desespero de rever, assim, na minha cabeça. Falei, gente, juro que eu não lembro de um capítulo que falasse sobre essa impotência física de segurar a nenê, sabe? De conseguir sentar para amamentar. Tipo, tinha leite, né? Tive, claro, um pouco de dificuldade, mas tinha, tipo, a obstetriz, a minha equipe estava junto, né? Me orientaram bem. Ela conseguiu mamar e, assim, não era o mamar, não era o vínculo, era a meia dor do corpo de sentar, sabe? Então, falei, gente, que loucura, né? Essa maternidade, os milhares de possibilidades que vai pegar para cada pessoa, né? Sim. Eu lembro que eu olhei pra Aurora, foi isso, né? Esse amor, né? Pra mim surgiu na hora, né? Aquela coisinha ali, pequenininha. E eu falava, meu Deus, é minha! É tão linda! Não imaginei que fosse tão linda! Rosa! Eu lembro da enfermeira perguntando que cor ela é pra declarar. E eu só pensava, rosa! E aí, na hora que depois, né, levanta, né, limpa, olha o quarto, você vê aquele tanto de sangue, você fala, gente, o que aconteceu aqui, né? E você fala, nossa, foi meu corpo, né? Meu corpo. Eu consegui, né? Eu consegui, foi meu corpo que fez que trouxe essa vida, né? Eu lembro muito desse sentimento ali, depois que todo mundo saiu, enquanto espera a enfermeira para levar para o quarto, tudo era esse sentimento que me tomava, assim, ela no meu colo, eu extremamente apaixonada e falava, foi meu corpo, foi meu corpo que deu conta, né, de trazer esse bebezinho. E a vontade de ficar agarrada, né? Muito. De não compartilhar. Ninguém gosta. E eu acho que é bem esse sentimento mesmo de falar, nossa, é minha, né? Então eu posso pegar a hora que eu quiser. Se chorar, eu que vou pegar. Eu que vou cuidar, é minha. Eu acho que eu posso pegar, porque é minha mesmo, né? Eu pensava, isso é meu, então eu posso pegar. Eu sempre eu pensei muito durante a gestação, porque eu sou muito ciumenta com as minhas coisas, né? Eu tinha muito medo de não conseguir dividir a Cecília com ninguém. Até com meu marido, de ter muitos ciúmes dela, né? E eu fui trabalhando isso durante a gestação. E aí, quando ela nasceu, muitas horas depois, eu sempre quis fazer o pele a pele com meu marido. E muitas horas depois eu percebi que eu não tinha deixado ele pegar ela no colo. Então, aí eu falei, poxa... E aí você vai pegando as coisas, né? E aí, essa vontade de ficar só aqui, né? A esterogestação era mais... minha, da minha necessidade do que é tanto dela. Mas daí a gente vai saindo daquele
animal, né? Daquele primitivo, vai entrando o racional e aí você vai pensando, poxa, agora eu vou fazer tal coisa. É importante você reconhecer, né, esse primitivo. É o momento de você reconhecer, né? É o momento de você reconhecer que você tá na toca ali, né? Igual a minha obstetriz, minha equipe falava muito isso, né? Que a gente pare, os animais vão pra toca parir, né? Você quer ficar ali no seu mundinho, né? Naquela conexão, né? E é impressionante, né? A conexão, né? É coisa que só as mães vão sentir, né? Só as mães, Só as vão mães sentir. vão sentir. É verdade. É maravilhoso. E nem todas vão sentir imediatamente, né? Sim. Porque é isso, né? Isso, existe isso, nem todo mundo. Às vezes a gente tá atendendo... Pode falar. Não, mas assim, o quanto que é isso, né? O quanto é potente quando a gente tem esse encontro animalesco, instintivo, né? De você já abraçar a sua cria e falar, é meu, né? Vai proteger. Se alguém chega, é a mamãe gato, né? Assim, que você dá aquela oriçada nos pelos, assim, né? Já coloca lá em ataque, né? Ao mesmo tempo em que bonito que é a nossa humanidade, né? Que é assim, se não, no mundo animal, se não existe essa identificação, esse imprint logo de cara, os filhos são muito rejeitados, né? Os filhotinhos que não têm isso, né? E como a gente, ser humano, tem essa potência bonita de construir, né? Então, mesmo que não aconteça isso naquele momento, né? Tem tantos casos aí de outras casos e casos, né? De partos, de vias de parto, de muitas coisas, né? Que determinam aí a golden hour, ter ou não ter, né? Então, acho que essa boniteza da gente poder também ressignificar, né? Mas e da potência de também ter isso, né? Quando você tem isso, identificar e reconhecer, né? E quando você não tem, você você vai atrás e busca isso em outros momentos, né? Na relação. Eu acho que é importante a gente falar disso, né? Porque é isso, né? Os capítulos de livro muitas vezes pulam algumas partes, né? Desse momento, né? E quando a gente estuda, ou quando a gente lê, ou quando a gente escuta falar, né? Ou conversa com alguém, parece que fica, nossa, mais fácil de identificar, né? Eu vejo em vários momentos assim, tô estranha, tô com uma vontade hormonal mesmo, assim, não tô nem feliz, não tô nem triste, tô ali, sei lá, vendo a vida passar, e às vezes aquela criança ali chorando, e você olha, isso depois de uns dias, e aí você fala, tá tudo bem, né, o baby blues, ele vai passar, né, é normal, tá tudo bem, né, então você sabe da onde tá vindo isso, né, o porquê disso, e isso te dá uma segurança de... Eu li, eu sei, eu já escutei outras mães falando e tá tudo bem. Aí, quando vê, passou. Não tô isolada no mundo, não sou uma mãe anormal, né? E é bom, por isso, compartilhar, né? Porque muitas vezes a gente pensa só na parte de contos de fadas, né? Do que é romântico, que é lindo. Porque o que acontece é que a gente tá na era do digital. E no Instagram, ninguém posta uma foto descabelada. Gente, hoje tá tudo péssimo. Ai, não consigo sentar. Não escovei o dente, não comi, não bebi água. Então, assim, a gente tem uma ilusão, né? Quem tá grávida, principalmente a primeira vez, que tá aí buscando um parto humanizado, né? A gente sabe que é uma via melhor de parto, claro, quando não tem uma indicação. Mas, assim, seria muito bacana, né? Que eu sou uma educadora perinatal, então eu procuro preparar as gestantes para elas saberem que nada é um conto de fadas, né? Não é romântico a maternidade, independente da via de nascimento. Por exemplo, às vezes essa mulher está super se programando para um parto normal e ela vai precisar fazer uma cesárea. E aí ela não pode... Claro, a gente vai se sentir frustrada, mas assim, isso não pode prejudicar a saúde mental dela. Sim. Porque foi uma via necessária, né? Foi importante naquele momento. O pós-parto mesmo, né? Ai, não, porque parto normal é maravilhoso. Depois você se recupera, que nem a princesa que saiu andando 6 horas depois, tomada banho. Gente, tudo bem. Algumas mulheres, de fato, vai acontecer isso. Mas algumas não vai.
né? Então a gente tem que abordar que para cada uma é diferente. Às vezes uma tem um parto que é rápido, nasceu no carro, não deu tempo, né? Certas pessoas quase. E outras não lacerou, né? Tem outras, certas pessoas. Mas assim, não é todo mundo que vai acontecer isso. E qual que é a diferença, né? Será que tem algo tão negativo assim? Não, isso é ser mulher, isso faz parte da nossa vida, né? Então a gente tem que preparar as mulheres, né? Para as expectativas que às vezes são irreais, né? Sim. Eu lembro da minha mãe, né? No primeiro choro da tarde. Chorando, o Gabriel, a gente sentado na mesa do café, o Gabriel encostou a cabeça, assim, e minha mãe desceu desesperada, o que tá acontecendo? Né, querendo acudir, ele falou, é normal, vai passar, né? Aí ela sentou na mesa, encostou a cabeça do outro lado também, ficou, né, sabe? Vai passar, e passou, né? Deu 10, 15 minutos depois ali, passou, tava todo mundo bem, volta o café da tarde, né? Desce de novo pão de queijo, café, né? Então, eu fui criando estratégias, né, na verdade, para ir diminuindo. Então, assim, eu recebia visitas mais nesse horário, as meninas se estendiam um pouquinho mais nesse horário. Então, eu ia criando estratégias para que também não deixasse ele permanecer por muito tempo, né? Entendia que estava tudo bem ter, mas que também a gente pode ter outras maneiras, né? E foi dando certo. Foi se encaixando. Foi se encaixando. E é isso, né? E como faz diferença nessa rede, né, Daphne? Porque, assim, eu lembro... A May nasceu em 2021, na pandemia, né? E assim, eu fiquei quase um ano, eu, ela e o Dai, né, meu marido. Né? Ele saía para trabalhar e ficava eu e a May. E eu ficava assim, e aí, filha, eu e você agora? Né? Então, tipo, a minha mãe veio, né? Ficou um mês, o primeiro mês dela, quase, né? Da May, ela tava junto comigo, mas depois ela precisou voltar a trabalhar, né? Ter a vida dela, e ela mora em outra cidade. E com a pandemia a gente não recebia muita visita, né? Em casa, era sempre muito limitado, todo mundo longe, de máscara, né? Sem contato físico. E eu lembro muito dessa... de tanto do desespero que batia assim constantemente, quanto a isso, né? Você encontrando esse lugar, né? Daí tinha hora que ela chorava, eu sentava e chorava junto. Eu falava, vai, filha, mamãe também quer chorar, então vamos chorar junto, né? E era assim, depois passava para ela e passava para mim, né? Também passava. E eu acho que foi nessa época, né, que vocês comentaram a questão da era digital, dos compartilhamentos, e foi uma época que eu senti muita necessidade de compartilhar a maternidade real, né, e eu comecei a escrever também no meu Instagram, e postar stories e posts sobre essas dificuldades, esses choros que duravam, às vezes, 15 minutos, e para mim parecia que tinha durado 2 horas, assim, né? A minha energia que eu tinha gasto, parecia que ela ficou 2 horas sem parar, assim, chorando, né? Porque aquele choro que você nina, você fica na bola pulando, você pega sling, você canta, você faz massagens, faz qualquer coisa, aquele choro não para, né? Você põe no peito, não pega, chora, né? Então, eu acho que compartilhar, e na hora que eu compartilhava, e logo em seguida, não só comentários, mas principalmente mensagens, né, no direct, recebi um monte, assim, nossa, Amy, você também, eu também tô aqui, nossa, como é difícil, é muito difícil, né, e daí eu falava assim, que bom. Ufa, né, minha bebê não é com ela, não é comigo, é da maternidade, né, faz parte desse momento, então tá bom, né. Isso mesmo. São as transformações, né? Isso mesmo, né? Quando a gente posta algo tão real assim, né? Aí a gente acaba encontrando pessoas que estão passando por isso. Sim. E aí essas pessoas compartilham e você fala, que bom. Que bom. Não é anormal, Não tô sozinha. Já aconteceu com você? Então tudo bem. E aí, como que você fez pra lidar com isso, né? Dá uma dica, assim, dá um caminho, né? É bem verdade isso. E quantas vezes a gente precisa que alguém... Muitas vezes a minha mãe chegava em casa, né? No final do dia, não tinha comido direito. E eu olhava pra ela, chorava. Aí ela falava, filha, vai tomar um banho, vai deitar um pouquinho, vai descansar. Então, muitas vezes você só precisa disso, né? Que alguém te dê um abraço,
que você chore um pouquinho, né? Que troque 3 palavras de adulto. Exatamente. 3 palavras de adulto. Calma, vai passar, que é uma coisa que a gente odeia ouvir, mas que vai passar, né? Eu acabei de falar, mas eu juro, gente. Vai tomar um banho e vai dormir um pouquinho, né? É um mantra. E assim, né? A gente fala, não, vamos focar no mantra, vai passar. Mas, gente, eu vou falar pra vocês. A infância dura 12 anos, né? O meu filho fez 13. E, poxa, como esse momento é importante, especial, né? Hoje a gente tem tantos recursos para tentar entender a infância e por que a criança age dessa forma, né? Eu acho que quando a gente era criança, eu sou bem mais velha que vocês, Não, pouco mais velha. Coisa pouca. Pouquinho mais velha que vocês. Mas assim, como os nossos pais lidavam com a gente, né? Eu consigo perceber assim, que era muito deixar a criança chorar. A gente muitas vezes sofreu agressão física para aprender a ser educado, né? Hoje a gente tem tantos recursos para entender que a criança neurologicamente não está preparada para certas expectativas dos adultos, né? Então, por isso que a gente talvez sofra um pouco mais para criar, né? Porque hoje a gente tenta entender, se pôr no lugar da criança, e não é fácil mesmo, né? E é o que você falou, as expectativas, né? Então, muitas vezes eu pensei nisso, né? Quando Cecília nasceu. Será que a minha expectativa com a vivência dela, com aquilo que eu vou passar com ela, né? Será que é muita expectativa, né? Às vezes a gente põe uma expectativa muito grande e acaba ficando mais ansiosa, mais frustrada e mais triste. Porque você não consegue controlar. Não consegue controlar. Né? Porque faz parte do que ela tá vivendo. Porque falar, minha bebê não vai ter gases, porque não vai. Não vai ter cólica, porque eu vou resolver tudo, né? Superman, não. Exato. Não, tipo assim, né? Hoje a criança solta um pum e você já quer entrar com o Luftal, porque, peidou, e agora? Aí tá sofrendo. Mas é verdade. É tudo medicalizado, a gente quer... A criança não pode chorar, mas é a única forma dela se comunicar. E aí, o que a gente vai fazer? Se ela tá chorando, claro, tem alguma coisa, mas ela tá se adaptando ao mundo fora do útero. Leva um tempo, né? Sim. Então, ela se comunica dessa forma, a gente tem que acolher. Não, falar desse tempo, né, assim, o quanto que a gente, hoje, né, eu penso assim, na sociedade em geral, a gente tem pressa, né, a gente tem pressa, como assim, 3 meses e ela ainda não se adaptou, né, e eu sempre falava isso, eu falava muito isso com meu marido, assim, principalmente, falava assim, nossa, o que é 3 meses? É a vida inteira dela, né, assim, então, né, assim, é a perspectiva, né, o que é cada tempo daquela criança, né, o que ela tá conhecendo, né, falei, como assim, né, faz um dia que ela nasceu, né, a enfermeira lá no hospital, né, falava assim que tinha que deixar fazer assado, porque senão ia acostumar mal. Eu falei, gente, ela tem 24 horas, sabe? Mas um pouco assim, dessa questão do tempo, né, assim, tanto de respeitar, e acho que isso é uma grande chavinha que mudou para mim na maternidade também, foi assim, olhar o tempo e viver o tempo de uma forma diferente, né? Tanto da criança, de você respeitar esse tempo da criança, mas principalmente também de me encontrar nesse tempo, né? Eu lembro que uma das coisas que me fazia chorar, às vezes, era ouvir de outras pessoas que, tipo, que eu não podia deixar de fazer as minhas coisas, entendeu? Que eu tinha que me cuidar, que eu tinha que me priorizar, né? E eu acho que assim, a gente tem aí, né, quando a gente pensa nos nossos papéis, na nossa individualidade, que é importante a gente se priorizar, mas assim, não no puerpério, né? Talvez naquele momento, né? Naquele momento eu não queria me priorizar, né? Eu queria viver aquela relação, aquele vínculo, eu queria entender o que se passava com a minha bebê, né? Eu não me importava se eu não tomava banho um dia, né? Assim, é claro que pode ser um momento de autocuidado, né? De relaxar, mas eu lembro que era doído ouvir que eu, assim, né? É aquilo, né? O que vem de fora, o que vem sem a empatia, né? Claro, você ouvir isso de uma mãe, é um abraço, né? Vai tomar banho, vai assim, mas vem uma visita, assim, uma que cobrança, você né? Isso é não. uma cobrança, tipo, ai,
como assim, né? Você tá dormindo e tá... desleixada. Não tá dormindo. Assim, vai se cuidar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. E vai fazer uma unha, né? Falei, não, tudo bem, se você acha importante para você fazer unha, você quer se organizar e banca isso, legal, sabe? Eu tenho várias amigas que fizeram. A Nenê tava com 1 mês, ela conseguiu tirar leite, deixar com o marido, correr lá, fazer unha. Eu falei, eu não faço unha, nem grávida ou não grávida, né? Então, tipo, eu não vou largar minha nenê para ir fazer a unha. Eu lembro, assim, o quanto que isso era desesperador, sabe? Assim, eu via no Instagram, até parei de ver uma época, principalmente logo no puerpério, assim, hard, né? As blogueiras, assim, tipo, ai, já fui me cuidar, fui fazer massagem. Gente, eu não consigo ficar de pé. Como que as pessoas conseguem sair, né, para se cuidar, né? E eu não queria, eu lembro dessa sensação de não querer, tipo, eu sei, eu vou me priorizar eventualmente, mas me deixa aqui, sabe, ficar aqui, viver esse momento, né, passar esse tempo. O que é um mês, né, gente? Incomoda tanto ver alguém, né, sem pentear o cabelo, ficar com olheira por 1 mês, sabe? Incomoda mesmo, né, assim, Você olhando essa experiência, quando a minha bebê nasceu, ela engasgou 3 vezes, assim, no hospital, em casa, e eu fiquei desesperada. Eu tinha muito medo de perder ela. E eu dormi com ela por 1 mês e meio, assim, sentada, com ela aqui em pezinha vertical, escutando a respiração, sentindo o movimento do tórax, com dor na lombar. E as pessoas falavam assim, ai, mas você é louca? Você tem que colocar ela no bercinho, coloca pra dormir no carrinho. Gente, eu não conseguia, porque pra mim eu precisava que ela estivesse muito pertinho. E assim, é muito o que eu quero pra mim nesse momento da maternidade, né? E as pessoas vêm e querem dar palpite, querem dar opinião, mas pra mim tudo bem dormir sentada, tudo bem dormir abraçada com ela, e passou, né? E nós sobrevivemos, e ela sobreviveu a isso, e eu pude acolher, e nos momentos que ela engasgava, né? Ou que teve refluxo, eu tava ali pertinho, né? Abraçadinha com ela, e consegui dar esse colinho que ela precisava nesse momento, né? Então, a gente vai ouvir muita coisa, mas o que eu preciso nesse momento pra minha maternidade, né? Depois que a gente vira mãe, a gente se torna alvo de muitas críticas, Meu né? Deus. Em todos os espaços, né? Todos os espaços. Espaço de trabalho, nossa própria casa, nos espaços sociais, em festa. Nossa, mas você tá indo pra festa, né? Todo mundo quer ensinar a gente a ser mãe, né? Todo mundo. Tem um manual, né? Super fácil. Tem o pega manual. ali. Agora eu quero ver quem que vai ensinar a ser pai. Aí eu quero ver. Geralmente Tem sobra pra manual. mãe, né? Tudo é a mãe, né? Mas, de fato, a cobrança está sobre a mãe, né? O que você falou é bem importante. Porque, gente, quando a gente tem um bebê, e a gente não sabe disso, né? Claro, algumas mulheres vão estudar bastante, mas assim... poxa, quando você decide ter um filho, olha que importante, você vai ficar anos com uma demanda de uma criança, né? Porque não tem só essa parte do puerpério, depois eles vão crescendo e eles vão usando fralda. Tem toda a pressão para você tirar a fralda da criança, e hoje a gente já sabe que isso a criança que vai fazer sozinha. No meu tempo, não. Quando eu fui desfraldar o Nicolas... Né? A regrinha dos 3 anos. Menina do céu! Olha, eu peço perdão pra ele por tudo que eu fiz. Eu não sabia. Filho, eu não sabia. Mas o que eu forcei esse menino a ficar sem fralda e coloquei prêmio quando ele lembrava de ir no periquinho. Gente, será que eu prejudiquei essa criança? Como que ele vai ser um adulto seguro com essa mãe? Eu não sabia que era assim, porque eu não acompanhava nada, não era doula, não sabia de nada, né? Vivia num mundo à parte. Ia criando conforme aquilo que a minha mãe me passou, porque não tinha criança assim na família, foi o primeiro, né? Então era muito aquilo do que as pessoas falavam ali, a pediatra, né? Tudo que o pediatra falava, nossa, eu seguia a risca, né? Nossa, criança com 4 meses, introdução alimentar, nem sentava. Chazinho. Nem sentava. Eu fiz tudo. Coitado, eu fiz tudo com ele, né?
Então, assim, gente, é muita pressão. E aí, é uma brincadeira, não é uma brincadeira séria, né? Mas, assim, a gente tem que colocar os pais nessa roda. Porque essa responsabilidade de aprender sobre desfraude, escovar dente de criança, saber o nome do pediatra, saber o nome do dentista, saber o nome da professora, ir nas reuniões, fazer parte dessa vida, ficar acordado com a criança de madrugada para ela não engasgar. Por que é sua mãe que faz isso? Cadê os grupos de pai no WhatsApp? Né? Então é super importante. Porque o meu marido, eles têm, né? A gente tem os cunhados, é muito irmão. E daí eles até têm um grupo de pais, né? Só que Ótimo. é muito engraçado. Não, assim, eu falei, nossa, né? Tem grupo de mãe, tem grupo de pais. Aí começou assim. Aí eu fui e falei assim, e aí, né? Os meninos têm trocado, porque o grupo de mãe é isso, é aquela rede, né? A gente não dormiu hoje, putz grila, tá difícil. Ah, nossa, eu sei bem como é. E o grupo de pais, um dia ele foi me mostrar. E daí eu tinha, tipo, foto zoando os bebês, sabe? Ah, o bebê de ponta cabeça, o bebê com um penteado no banho, sabe? Todas essas palhaçadas que a gente ama, mas que... Falei, ué, amor, cadê? A preocupação. As trocas, cadê as coisas ali aqui? E ele propôs já em alguns momentos, mas é muito difícil, né? Assim, é um universo ainda muito... não aberto, né? Não se abre. E daí é engraçado que toda vez que ele postava alguma coisa no grupo, né? Tem muito orgulho da paternidade do meu marido, assim, porque a gente construiu isso durante a gestação. Ele começou a fazer terapia, a gente começou a ler várias coisas pensando nisso, né? Assim, vamos lá, né? Os livros que eu li de maternidade, tinha capítulo que falava da paternidade, falava, olha aqui, ó, pode ler, material para você ler, né? Vai se apropriando aí. E quando ele propunha isso em espaços coletivos, né, gente, nossa, hoje eu me senti muito mal, porque a May tá tendo, né, umas fases aí de mamãezite, daí sabe quando a criança rejeita com todas as forças dela, o pai, assim, tipo, não, sai, só quero mãe, né, é dolorido, né, assim, e daí os meninos, né, os homens, eles só respondiam no privado, ele jogava no grupo, eles vinham conversar no privado, sabe? E aquele lugar do coletivo que a gente hoje em dia tanto preza e busca, né, assim, nos lugares femininos, né, então o ciclo de mulheres, né, assim, o quanto que a gente se apoia em rede, né, e eles não tem muita dificuldade nisso, sabe, assim, em questão da paternidade mesmo, e eu sempre fico muito impressionada, assim, é uma coisa que por vezes ele trouxe, assim, tipo, nossa, como é difícil tentar conversar com o pessoal, né? Sempre acaba na zoeira, né? Sempre acaba nesse lugar que a gente brinca da quinta série, né? Acaba falando de cocô, sempre acaba falando de acidente, sabe? Umas coisas assim. E aquilo que realmente pega, ou é dito só no particular, né? Ou não é dito, né? Não é acessado, né? E muito triste, Não é né? compartilhado. Parece que tem um medo, né, de compartilhar coisas assim. Vai que eu viro a mãe. Isso ninguém quer nessas horas, né? Principalmente o pai que está do lado e supostamente, né, consegue ver como que é tudo isso, essa dificuldade. A nossa vida de mãe muda Completamente. completamente, né? Eu, por muito tempo, me sentia deslocada, né? Muito deslocada. Eu saía, né? Ia encontrar as meninas, as amizades, e, sabe, não fazia muito sentido estar ali. Ou quando, às vezes, queria participar de um assunto, aí a Aurora chorava, ou queria pegar alguma coisa, ou colocava alguma coisa na boca. E aí também esse movimento não deixava eu participar de um assunto de começo, meio e fim. Eu falei que depois que eu virei mãe, não tem mais começo, meio e fim, de nada. Não. Nem de comida, nem de banho, nem de nada. Nem de conversa, nem telefone celular, nenhum trabalho que você vai fazer tem começo, meio e fim. Ou você começa e para ali no meio, ou você pega no meio e já foi pro final e já tá tudo desandado, né? Então eu sentia muito deslocada, né? Os papos eram outros, eu fiquei... eu ainda falo pra minha mãe, eu saí um pouco com a Aurora, né? Ela falou, não, mas você sai até que bastante, né? Eu ainda acho que eu saí um pouco. Porque é isso, as coisas estão acontecendo, as músicas estão tocando, nem sei se é a música que é do momento. Agora, pra mim, é Mundo Bita, essas coisas. Né? Então, parece que a gente vai ficando numa ilha, né?
totalmente deslocada, assim, né? Então, eu senti muita falta de uma rede nesse sentido, de alguém que pudesse pelo menos fazer essa ponte, assim, do que tá acontecendo no mundo lá fora, vamos dizer assim, e a minha maternidade aqui dentro, né? E aí, por todas as questões alérgicas da Aurora, eu fui me fechando cada vez mais, porque o mundo pra mim é muito agressivo, né? Então, já teve momentos dela reagir, de alguém beijar ela depois de ter comido. Então, assim, o mundo foi se tornando muito hostil, né? E aí, como é que eu volto ela pra fora de casa, sendo que aí eu tenho que pedir, viu? Por favor, lava a mão, lava a boca, ai, né? E fica como aquela mãe fresca, aquela mãe chata, né? E só só a gente lá dentro sabe que é pegar a Aurora, né, e sair correndo pro hospital. Nossa. Passar madrugadas com ela em crise. Então, mais ainda eu fui fazendo esse movimento de me afastar um pouquinho, mas aí quando eu me colocava, eu falava, gente, né? E aí? Quanto tempo eu fiquei longe dessa sociedade, né? E como é que faz para reintroduzir? E eu realmente ainda não sei, né? Ainda, sim, ainda vou para esses espaços com essa sensação de como é que eu me coloco, né, diante dessas pessoas, né? Do que eu converso? É complicado mesmo. É o que eu converso. É bem desafiador. Porque, de fato, quando você, por exemplo, festinha, né, sei lá, reuniões familiares. E a gente sabe que as pessoas normalmente elas não respeitam, não é que elas não respeitam, é um costume, né? Você cultural, pegar né? a criança, você oferecer comida para a criança sem perguntar para a mãe. É complicado. É cultural, né? De beijar, de pegar no colo. Ficar pegando na mão, né? Então, é tudo, né? E para além disso mesmo, né? De como é que você reinsere uma mãe numa sociedade, né? De novo. Eu tenho muito dessa dificuldade. Eu também ainda tô na dificuldade, mas pensando nas sonecas, né? No soninho, na rotina, né? Porque tudo tá muito fresquinho ainda, né? Então tô tentando estabelecer aí uma pequena rotina à noite. E aí eu fico pensando, nossa, mas tem que sair mesmo? Ai, vai sair da rotina, agora que tava entrando na rotina. Quase funcionando. Quase funcionando. Agora que tá dormindo mais cedo, né? Então o medo é de atrapalhar, né? Então acho que todas as fases são desafiadoras, né? São muito desafiadoras. E vai piorar. E vai demorar. Uma mãe do futuro falando, vai demorar. Porque depois começam outras coisas, né? Meu marido que fala, filha, eu acho que a gente nunca mais vai dormir, porque agora não dorme, e depois você vai querer ir pra balada, e eu não vou dormir, e vai querer dormir na casa do amiguinho, eu não vou dormir. Mais ou menos isso. Então, né? Não, mas vai dar certo. Vai dar tudo certo e é gostoso, né? É uma delícia. Eu falei, né, apesar das noites sem dormir e todas as questões, aí as meninas falam, Daphne, vai passar. Eu falei, olha, vai. Nesse momento tá passando por cima de mim com todo o compressor. Eu tenho certeza que vai passar. Daphne, porque eu lembro, assim, quando eu penso em tudo, né, de toda a jornada no parto, para mim, quando falavam de contração, né, nos livros chamavam de ondas uterinas, né, que as ondas vêm, elas voltam, elas quebram, elas voltam. E eu mentalizei isso a gestação inteira, assim, meditação, sabe? Eu me imaginava no mar aberto, assim, com aquelas ondas meio bebê, assim, que você passa por elas, eu mergulhava na onda, né? E daí eu falei, desde que a May nasceu, que veio as contrações, eu fui na primeira contração, levei um caixote e um capote e não consegui voltar. Cada vez que vinha uma onda, eu respirava, tipo... E não vinha. E daí eu tenho muita sensação que, assim, as ondas a gente vai aprendendo a surfar um pouco mais nelas, mas elas continuam vindo, né? Elas continuam vindo. Cada fase que vem... opa, aprendi a surfar. Daí vem uma tsunami, você falou ou não, né? Assim, então, a sensação que me dava era muito isso, né? Assim, eu sei que vai passar. Eu sei que vai passar, tudo passou até agora, mas nossa, enquanto não passa, enquanto você está vivendo aquele vai passar, é realmente assim uma coisa que eterno, né? Parece. Eterno, é intenso demais. Não vai passar, né? Que não passou, intenso. Não passa. E assim, o quanto que é importante a gente se permitir, né? Eu me sentia muito culpada de reclamar.
sabe, de reclamar, assim, porque, tipo, é isso, eu não me importo de dormir sentada com a minha nenê, né, para ver se ela tá bem, mas na hora que eu não durmo, eu fico com dor na lombar, eu fico mal-humorada, né, tipo, tem tudo isso, né, e assim, o quanto que é importante você bancar isso, né, assim, eu falava, às vezes, falava assim, nossa, né, Dai, pro meu marido, falei, olha, eu sei que eu tô irritada, eu sei que eu tô, assim, mas de verdade, né? Eu tive esse pico com 6 meses. Eu lembro dessa crise dos 6 meses, em que eu desmontei. Falei assim: não é possível, faz 6 meses que eu não durmo mais de 2 horas e meia, sabe? Não dá. Eu achei que ela comendo, e a minha filha comeu desde o começo, assim, mandando ver, sabe? Tudo que você colocava, ela comia. Falei, agora ela vai diminuir, né? Assim, vai mamar menos. E ela só, tipo, só aumentou mais a fome dela, né? E ela mamava muito, e desespero, né? Assim, e eu falava isso pra ele, eu falava assim, nossa, amor, eu tô exausta, como eu nunca tive na minha vida. Eu não sei como eu vou sobreviver a isso, sabe? E tal. E daí ele falava assim, não, então tenta tirar o leite, eu vou dar. Eu falei, imagina? É meu peito. É isso Não, mesmo. não precisa, É isso mesmo. não precisa, né? Eu quero continuar. Imagina tirar o mamar, ela tem 6 meses só de vida. Você quer que ela pare de mamar dele? Mas você tá reclamando. E eu falei assim, não, mas eu só tô reclamando, Eu só quero reclamar. eu só quero quero desse reclamar. jeito. Eu tô cansada, eu só tô aqui desabafando que tá difícil. Aí ele, então tá bom. Aí desde então ele sempre fala assim, você quer um abraço ou você quer uma solução? Eu falo, um abraço. Lá em casa a gente criou esse mantra também, né? Antes de começar a reclamar, queixar ou falar, é só pra me acolher. Não venha me dar solução que eu não quero, é só pra me acolher. Isso, eu só quero ter o direito de fazer uma reclamação. Você sabe que assim, depois que eu tive o Davi, eu virei uma reclamona. E eu nunca me senti culpada de reclamar. É verdade. E isso eu falei, não, eu vou fazer tudo que eu quero fazer, mas eu vou reclamar. E tá tudo bem. E tá tudo bem. E tá tudo bem. Tô cansada, tô mesmo, tô exausta, não sei o que. Mas ele vai mamar. No meu peito, não é? Ele vai dormir comigo? Vai. Eu não durmo direito? Não durmo, mas ele vai dormir comigo. E quem falar que não é pra dormir, vai tomar um petróleo. Era bem assim que eu fazia. Mas quem nunca, né? O bebê resmunga, a Cecília não chora, né? Pra mamar, mas ela chupa a mão e resmunga. Então aí eu já acordo, aí eu dou uma olhadinha assim, eu vejo se, né, vou escapar de dar um TT. E às vezes eu não escapo de dar um TT porque eu quero. Ela já tô lá dormindo. Filha, por favor, toma um TT, mamãe já acordou. Ó, toma um TTzinho. Vamos pôr só pertinho, só pra ver. Agora eu vou dormir, você já tá dormindo há um tempo, né? Agora ela começou a dormir, então dá uma sonequinha assim de umas 3 horas, das 7 até as 10. Aí eu vou deitar às 10, eu falo, já toma um TT? Que daí a gente garante até meia-noite. A vida da mãe. E é uma delícia, né? É uma delícia. Essa exaustão é difícil, a gente reclama. É difícil. Mas é uma delícia. Parece que o tempo, você sabe que vai passar, mas parece que na hora realmente não passa nunca, né? E você fala, quando será? E quando tá chegando perto de parar, daí você fala, não, vamos voltar. Eu tô nesse movimento de me perguntar, né, todas essas fases, a Aurora vai fazer 1 ano, é aquele momento que você para e olha 1 ano pra trás, né, uau, Quanta sobrevivi coisa. 1 ano, né, os seus primeiros 365, é muito, né, separando as fotos pra fazer o aniversário e tudo, fala, os primeiros 365 dias, né, nosso, na verdade. E aí eu sempre tenho feito esse movimento de, e onde eu estava, né, quando ela estava em crise, alérgica, chorando, né? E onde eu estava, enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto, né, namorada, enquanto filha, né? Nesses conflitos de papéis, né, que vão se misturando, né? Nossos potinhos de papéis pega, você sacode e vê o que sai ali, né? E aí eu tenho tentado dar nome e identificar onde eu estava nesses momentos, né? Quem estava ali. Me dá um pouco mais de calma, né? Até para eu conseguir entender que é isso, né? Todo mundo passa, uns com mais intensidade em algumas fases, outros com menos, né? Menos intensidade, menos demanda, mais demanda, né? Eu lembro muito da Lu Fono, né? Um dia que eu cheguei chorando, falei, Lu,
Pra você. Ó, Tom. Foi exatamente isso, Tom. E ela falou, Daphne, cada criança vem com um pacotinho, né, de surpresa. E esse é o seu, e se veio pra você, você vai saber lidar, né? Vai saber criar estratégias. É seu, né? Se aproprie do que é seu, né? Aí chorei mais uns 40 minutos ali e falei, né? Então esse é o meu pacotinho, meu grande pacotinho, né? Alérgico, e é isso, a gente vai se reinventando, né? Sempre detestei cozinha, hoje tô lá, né? Toda noite procuro uma receita, né? Então, de mãe, a cozinheira, né? A Teole no meio tempo. a nutricionista. A nutricionista, a fono, né? A gente vai é. se fazendo em mil papéis ali Psicóloga. o tempo todo, né? E a nossa alta avaliação, né? Cobrança o tempo todo. Eu tenho que fazer, eu tenho que dar conta, eu tenho que... Será que o que eu penso, o que eu faço pra ele, pra ela, tá influenciando negativamente na vida dele? Ele vai ser um adulto frustrado. E eu acho que nesse tempo a gente pensa também no nosso profissional, né? Então agora eu tô voltando e eu quero voltar melhor. E aí tem uma demanda grande, né, do bebê e de cansaço. E qual que é essa régua, né, que eu tenho que usar pra medir aí tudo bem, esse momento eu preciso cuidar, né? Profissionalmente tá tudo bem, não preciso ficar me exigindo mais, né? Porque senão a gente fica difícil, né? Durante muito tempo, né, em terapia a gente, né, ficou pensando, né? A gente cuida do bebê, cuida da casa, cuida do marido, cuida, né, minimamente da mãe, que é a rede de apoio que tá ali com a gente, cuida disso, cuida do cachorro, cuida do paciente, cuida da família do paciente. E aí você vai fazendo a lista e que momento você para e que momento eu tô me cuidando, né? E o cuidar é isso, às vezes você tomou água. Né? O dia que minha psicóloga perguntou isso pra mim, você já tomou uma água hoje? E eu falei, Oi? ainda não, né? E aí a lista do que eu já tinha feito estava enorme, né? Então, olhar pra gente também nesse sentido de se cuidar, né? Não precisa ir no esteticista, né? E às vezes precisa do mínimo, né? Beber uma água, né? Nossa, básico. Do básico. Eu acho que, assim, o quanto que, não sei, eu aprendi muito com a May, né? Tenho aprendido muito esse auto-amor no sentido mais simples e genuíno mesmo, assim, né? Porque eu penso muito, às vezes, quando ela tá desorganizada, até hoje, né? Ela segue mamando. Sabe quando a criança tá desorganizada e você vê, assim, na carinha dela que tem muita coisa acontecendo, muita emoção, muito tudo, né? Ela tá transbordando. E ela precisa de um colo, de um mamá, e, tipo, o mamá resolve a vida dela, sabe? Assim, tipo, ela tá na maior crise da vida dela, né? Até então, e o mamá resolve. E daí, às vezes, eu tava assim, eu falava, nossa, filha, que, ó, se é só um mamar que você precisa, tô aqui, pode mamar, né? E depois eu me perguntava, eu falava assim, gente, eu também queria, assim, só ter um mamar, só ter um TT, sabe assim, tipo, ou quando ela tá muito brava, ela esperneia, sabe? Aquela coisa de energia, ela esperneia, ela grita, aí passou. Ela vai brincar. Aí eu falo, nossa, tem hora que eu tenho vontade de fazer isso no trabalho, sabe? Tipo, e daí... Eu aprendo muito com ela nesses momentos, o quanto que é isso, às vezes é esse o essencial, né? E quando eu penso em autocuidado comigo, às vezes eu penso isso, sabe? O que é, então, esse meu TT, esse mamar que eu poderia fazer por mim, né? Onde eu poderia respirar, né? E às vezes é ligar para uma amiga, né, chorando, às vezes é para ligar uma amiga, tem nada a ver com a maternidade, só falar assim, fala alguma coisa que não é do mundo da maternidade, sabe, assim, para eu sair um pouco disso, e às vezes, que a maioria das vezes, né, é tipo um momento de solitude, assim, de deixar ela estar numa crise, eu chamo meu marido e falo, Dai, fica aí que eu não vou dar conta, né, e respirar, e que agora grávida é um pouco mais difícil, né? Mas, tipo, tomar sorvete. Então, ou você deitar, né, assim, confortável e só ficar lá deitadona, mas, assim, o quanto que é um pouco isso, né? Eu falei assim, é isso, né? A minha filha, com 2 anos, já teve vários meltdowns, várias coisas, e
caramba, só uma má serve, sabe? É simples assim. Caramba, né? Então, deve ter alguma coisa que a minha criança interior também se acalme nesse momento, né? Então, eu tenho buscado muito esses momentos de autocuidado nesse sentido mesmo. Às vezes vai ser uma água, né? Mas às vezes de você se olhar e entender, né? Assim, nossa, por mais que a gente tente racionalizar, né? A gente pensa, não, né? O que é, né? É isso, né? Eu tô me perdendo no meio disso, né? O que tá faltando, onde tá faltando. Eu tô tão cansada que às vezes eu não consigo chegar nesse ponto de racionalizar. E pensar, sabe, assim, aonde que tá pegando em mim, sabe? É a minha relação comigo mesma, é a relação com o trabalho, eu só tô cansada, né? E daí, o que é essa saída, né? O que é esse mamar, né? Assim, que resolve na hora, me dá um alívio imediato, né? Assim, então, eu acho que é importante também reconhecer esses momentos, né? Porque são esses momentos crus, né? Assim, viscerais que marcam que se a gente não se permitir viver, né? Eles arrastam em culpa, em mágoa na nossa vida, né? Na maternidade. Isso aí. Bem legal. Isso, né? Não tinha pensado nisso. Também não. Isso que ela falou é bastante importante. O Davi, ele mamou até 5 anos. E quando ele estava na idade do 1 ano, 2 anos, até perto de 3 anos, ele mamou muito mais. É claro assim, quando é bem bebezinho tem a livre demanda. Mas depois que eles vão ficando maiores, eles vão entendendo as coisas. Então a gente consegue até dar uma controlada. Mas assim, eu percebia que ele estava nessa idade dos 2 anos, 1 ano e pouco, 2 anos. E era muita coisa que ele estava aprendendo. Né? Então ele estava ansioso, faz parte do bebê ser assim. Ele ainda é um bebê, tá virando uma criança, tá aprendendo muita coisa. Então, assim, como que ele faria para liberar esse estresse, talvez, né? Essa coisa toda. Então ele vinha mamar. Era o aconchego, era onde. Sabe aquele dodói? Caiu, puxa, fez um puxa ralado no joelho que dói pra caramba, mamou, sarou. Sabe? Caiu, bateu o queixo, cortou, aquela coisa horrorosa, você tem que ir no hospital dar ponto. Saiu, mamou, passou, sarou, sabe? Então, isso era muito legal, né? Isso era muito legal. Eu comecei a perceber que, nossa, é uma parte emocional da criança, um vínculo, sabe? Né? Muito forte. E aí, e depois, né, lógico, a criança vai crescendo e ela, com a calma, ela vai desmamar. Viu? Calma. Esse desmame, claro, pode ser conduzido, né, pela mãe. Todas as mães têm um limite ali, então ela pode conduzir o desmame, né? Pode ser um desmame natural também. Tem criança que vai desmamar antes, né? Depende da criança. Mas, assim, é isso que você falou mesmo. Eu também notava que o mamar resolvia toda a vida dele. Tudo. Teve uma vez que ele estava brincando com o Nicolas, né? De super-herói, alguma coisa assim. E aí ele falou assim, corria pra lá, pra cá, pra lá, pra cá. E aí ele levantou minha blusa e falou assim, me dá força, mamazinho. E aí ele mamou. 2 sugadinhas. E saiu correndo. Bonitinha. Né? Então, assim, gente, é muito legal. Claro que não é fácil, mas é muito legal. E é tão legal saber que a gente pode proporcionar isso, né? Sim. É demais, né? É demais, né? Nossa. Ele tem 9 anos, mas ele ainda é pegado no mamazinho. Ele, óbvio, não mama mais. Mas, assim, é aquele carinho de ficar perto, sabe? É legal. Lá em casa a gente usa o mantra de nós somos os adultos da relação. Né? E aí, quando tá muito difícil, geralmente, nós somos os adultos. Vamos lá, nossa, isso guarda é muito a nossa importante. Criança inteira, né? Porque a nossa criança tá ali gritando, né? Querendo dizer, né? Já vi muitas relações de pais se igualarem à idade mental da criança ou até menor. E é aquele conflito que não vai sair ninguém bem, né? Vai sair todo mundo exausto, né? Sem energia, magoado, emocionalmente destruído. Então, esse é o mantra que a gente tem lá em casa. Nós somos os adultos da relação. Então, guarda a criança interior, respira. Se tá muito difícil, vamos lá. Trocou, vai você, tenta acontecer agora.
Porque é isso, né? É um serzinho que, né, ainda não tem 365 dias de vida, né? A gente tá com 30, 40, quantos anos aí, ainda a gente também não tem estratégia para lidar com tudo, né? Às vezes a gente precisa entrar no banheiro e dar umas esperneadas, né? Então, assim, por que eu vou cobrar de uma criança tão pequena que tem estratégia para dar conta do seu emocional, né? Eu ia falar uma coisa da criança interior que eu acho, assim, que é uma coisa que eu tenho vivido muito próxima, que eu acho muito bonito e que eu acho válido compartilhar, assim, né? Que a gente sempre fala da nossa cura, né? De se olhar para a nossa criança, né? À medida que a nossa criança vira um espelho, né? De muita coisa que a gente viveu, né? E o quanto que na maternidade eu tenho ressignificado, assim, também muita coisa com a minha mãe, né? Tipo, a maternidade que me foi dada, né? Assim, e eu acho, assim, um reconhecimento a ela aí, que eu admiro muito, que ela é alguém que está buscando olhar para a própria criança, sabe? Ela é uma avó que está questionando tudo que ela fez com a gente, quanto mãe. Né, assim, questionando no sentido de olhar mesmo, né? De olhar e entender o que ela teve de informação ou não, e de se apropriar dessa nova fase que a gente, como sociedade, está vivendo, a gente, como mãe, está propondo, né? De uma educação respeitosa, positiva. E ela é alguém que tem lido muito sobre isso, né? Ela já é alguém que trabalha com isso, né? Também ela é TO, que trabalha com a infância, então ela já estava se atualizando muito, e ela mesma fala que na profissão ela já tinha muito esse olhar, né? Mas no pessoal era muito diferente, né? E ela com as nossas filhas, os nossos filhos, eu e minha irmã mais velha temos filhos, né? Então com os netinhos dela, ela tem se colocado para aprender e reformular muito isso, sabe? E para mim tem sido uma coisa assim, muito esse aprendizado. Falei, putz grila, né? Minha mãe já é mãe há 34 anos, né? E ela ainda está aprendendo, ela está reformulando tudo das coisas, né? Falei, nossa, eu sou mãe há 2 anos, né? Então, olha só que loucura isso, né? Mas eu fiquei pensando muito nessa potência e nessa boniteza das possibilidades, né? Falei, caramba, você, né? Vai ser pro resto da vida, porque enquanto o seu filho estiver lá com você e mudando e crescendo, né? Que é isso, o tempo segue, você também vai ter que se adaptar a um novo maternar, né? Assim, com certeza com mais intensidade aí nos primeiros anos, né? De vida, até, né? Num amadurecimento aí dos filhos, mas para sempre, né? Fala, gente, que loucura, né? Eu tenho falado pra minha mãe no sentido de, mãe, você é vó, né? Assume o papel de vó, curte o papel de vó. A minha mãe também tá nesse movimento de... Ela ainda coloca muito na caixinha do fiz certo e fiz errado, né? Então a gente tem tentado ali no dia a dia falar, mãe, não tem, né? Acho que na maternidade não existe o certo e o errado. Existe o que você tinha naquela época e o que foi, né? Que você fez, né? O possível da... Exato, e o certo e o errado eu acho que não se aplica, né, dentro da maternidade e muitas coisas na vida. E aí eu falo, mãe, se apropria, você é vó, né? Curte enquanto vó, sinta dó enquanto vó, mime enquanto vó, porque esse é o seu papel. Deixa que o papel de mãe eu faço, né? Você já fez os seus, eu não quis ter outros filhos, não quis, então assim, deixa que o papel de mãe é meu e aproveita o papel de vó, porque você é a avó mais perto e é assim. Pra ser mais leve pra ela também, pra ela poder aproveitar, né? Com certeza. Mas eu acho que assim, o aspecto do companheirismo, sabe? Que eu acho que é o que eu acho legal desse processo, sabe? Assim, no sentido de eu também falo desde o começo. Falei, ó, mãe, você é vó e eu quero que você seja vó. Então eu não brigo com ela, né? Assim, ela abraçou algumas coisas, né? Que bom que ela respeitou o não açúcar, né? Essas coisas. Facilitou, né, a minha vida, assim, não tem que ter esse jogo, né? Mas eu sempre dei essa abertura, né? Então, mas é um pouco desse aspecto, né, assim, de ter alguém que compartilha para além, né, do seu companheiro, da rede de apoio das amigas, né? Para mim tem sido muito muito gratificante ter, por exemplo, a minha mãe olhando não por mim, né, assim, no sentido de, ela reconhecer o que fez, o que não fez com a gente. Eu falo, imagina, mãe, né, eu sou grata por tudo, não é
essa questão, né? Mas a questão dela ressignificar o maternar com outras coisas, né? E viver a vovozice dela, assim. Ela incorporou a avó que habita dentro dela ao máximo, assim, sabe? Se aposentou de um emprego que ela estava ensaiando há muitos anos de sair, ela saiu, sabe? Diminuiu a agenda na clínica para poder ter mais tempo com os netos, né? Então, acho que tem esse lado positivo, mas de você ver esse ressignificar dela, né? Assim, que às vezes é isso, ela não teve essa chance lá atrás, né? E daí que vocês trazem, né? Das questões, nossa, fiz de tudo com meu filho, peço desculpa para ele, né? Ela fala isso, ela fala, nossa, meninas, né? E a gente, não, tudo bem, né, mãe? Não precisa nem Tá tudo bem, tá tudo né? bem. Tá tudo bem. Né? E assim, o quanto que é a chance da gente, como filho, abraçar ela e falar, não, mãe, você foi suficientemente boa, sabe? E tá tudo bem, né? Eu acho que para mim, como filha, tem sido um privilégio poder falar isso, sabe? Tipo, não precisa, tá tudo bem, né? Então, tem sido uma experiência importante também. No tempo delas não tinha tanta informação como a gente tem hoje, né? Então é óbvio que elas faziam também tudo aquilo que a sociedade da época mandava, né? Também sempre foi muito pesado ser mãe em todas as gerações. Sim. Eu também tive uma mãe muito parceira, né? A minha mãe é falecida, mas eu tive a sorte dela ter cuidado de mim no meu primeiro puerpério, do meu segundo também. E ela era muito parceira mesmo. Eu acho que ela viveu muito a vovozice dela. Ela me respeitou bastante, né, em relação a remédio, né? Se eu tinha que doular e eu ficava horas fora e tava com febrinha, ela não dava qualquer coisa, ela me mandava mensagem, posso dar isso, posso dar aquilo, né? Ela curtiu muito mesmo, ela me respeitou bastante. Ela viu coisas que eram muito diferentes do tempo dela, né? Ela questionou algumas coisas. No Nicolas, do Davi, ela já entendeu. Mas do Nicolas, ela realmente me questionou na relação de chá, né? Isso eu não fiz, tá, gente? Não dei chá pra ele. Mas algumas coisas sim, né? Mas depois ela foi entendendo, sabe? Ela foi entrando nessa vibe mesmo de que houveram atualizações, né? Sim, afinal de contas, quando eu nasci, né? A gente ainda enfaixava o umbigo da criança. Então, hoje a gente sabe que não é para enfaixar, porque tem risco, né? Essas crianças são sobreviventes. Eu sou muito sobrevivente, vocês também. Né? Então, muitas coisas mudaram, né? Ai, meninas, é isso, a gente deixar, Não vai longe, né? Nós poderíamos ficar até as 10, mas a gente vai. Mas eu acho que é bom a gente ir finalizando, né, encerrando. É muito assunto, é muito conteúdo, é muita história, né? Muito sentimento que às vezes a gente ainda nem trouxe à tona, né? Nem entendeu. E poder compartilhar dessas reflexões é isso, né? Eu nunca tinha pensado dessa forma né? Eu nunca tinha olhado para a Aurora dessa forma que a Amy olha para May nesse momento, né? Então acho que são construções, né? Eu agradeço muito, muito poder dividir esse projeto com vocês, né? Essa construção, né? Que, como eu disse, ele vem de uma busca aí, né? De uma transformação pessoal e que eu não poderia fazer isso de forma sozinha. Né? Então, muito obrigada mesmo. Você por estar concretizando esse projeto, né? Acho que é isso, né? Quem vive a maternidade, acho que é um sentimento que todas nós sentimos, né? Assim, de nossa, é tanta coisa, é tão intenso que sempre que a gente tem a oportunidade, a gente quer realmente compartilhar, mas não é sempre que a gente consegue, né? A gente viabiliza isso. Então, acho importante ter espaços, né? E pessoas que viabilizem isso, que viabilizem, seja essa ponte, né? Assim, seja essa ponte, tenha essa conversa. Acho que é super importante, super relevante mesmo, né? Obrigada mesmo. Obrigada. Foi muito bom a nossa conversa aqui, né? Voltaremos a falar mais. Com certeza. Muitos outros temas mais polêmicos. Nossa, aí pega fogo. Mas hoje foi só o começo, só o pontapé inicial. Dá para ficar umas horas aqui fazendo várias pontuações. Então... Exigindo vários direitos. Sim. Nossa, não vamos nem entrar nessa pauta, né? Nossa, meu Deus.
Ai, um beijo, meu amor. Uma boa hora pra vocês. Obrigada, Vina. Bom parto. Um bom parto. Tá chegando, estamos quase lá. A barriga tá aqui. A nenezinha tá Aí. Estaremos mandando energias positivas pra vocês. Obrigada, viu? Foi um prazer estar com vocês. Né? Prazer. Prazer conhecer em conhecer. Boa hora. Tchau, tchau. Tchau. Um beijo. Muito obrigada, pessoal. Então, até o próximo episódio, com muitos outros temas, né? Quem quiser mandar os temas pra gente, né? A gente vai elaborando aí com muito carinho, né? Para todos vocês. Obrigada.